Vamos iniciar nesse perfil, nesse canal, um quadro que é Comentando a Boa Nova. Esse quadro vai, na verdade, a gente vai ler trechos aqui de capítulos da Boa Nova e vamos tentar entender juntos aqui o que é que o mestre queria nos ensinar, ou seja, o que a gente precisa aprender, né? Então, para dar um pontapé inicial nesse quadro, nós vamos refletir sobre o capítulo intitulado A Lição de Nicodemos. Então, neste capítulo, Jesus é procurado pelo fariseu Nicodemos para saber acerca de uma lei divina muito importante que em seguida nós vamos falar. Mas então, Jesus estava falando na Galileia para os judeus, para quem quisesse ouvir. E a conversa de Jesus estava incomodando muita gente. Quem é que Jesus incomodava? Só para a gente entender o contexto desta procura de Nicodemos por Jesus. Nós temos que saber, né? Porque essa é a beleza da Boa Nova. Ele nos traz o contexto em que Jesus foi procurado, né, e da onde saiu esta passagem evangélica. Então, nós vamos ver que neste capítulo, essa passagem ela está mais detalhada, tem um ambiente, quem estava com Jesus, que eram os discípulos apóstolos, não é discípulos, apóstolos. O que é discípulo, o que é apóstolo? Em outro momento a gente vai discutir isso. Hoje não. Então, estavam com ele os apóstolos, André e Tiago. Então, essa é a beleza dessa obra, que ela nos traz detalhes da conversa, do que estava acontecendo antes, do que aconteceu depois. Então, o que estava acontecendo antes? Jesus falando sobre igualdade, sobre que Deus dá a oportunidade de nascer numa situação e depois dá a oportunidade de nascer em outra situação, ou seja, nós podemos nascer homem, mulher, nós podemos nascer rico, depois pobre, pobre, depois rico, ou seja, experimentar, administrar bens e depois, conforme a gente vai se saindo, a gente pode ter que experimentar a escassez em função de má administração dos bens ou simplesmente por uma experiência mesmo para desenvolvimento. Não pode dizer que todos os pobres, é pobre então porque abusou da riqueza, tem que se... A gente não sabe a verdadeira história, mas é possível que a gente tenha que experimentar a escassez de recursos materiais em função de não termos administrado em outra oportunidade os recursos materiais de maneira digna, ou seja, a gente pode ter usado para explorar, a gente pode ter usado para prejudicar os outros, e aí a gente, numa outra oportunidade, naturalmente, Deus vai nos oferecer aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento. Então Jesus falava dessas coisas e evidentemente os poderosos não tinham interesse nenhum que a multidão fosse esclarecida, nem muito menos pensar na hipótese de que aqueles que naquele momento estavam administrando grandes poderes e grandes recursos, daqui a um pouquinho poderiam nascer na seca, nascer pobres, de reis serem plebeus. Ué, que conversa é essa? E então Jesus começou a incomodar muita gente. Tanto o pessoal que dominava a classe dominante dos judeus, né? Quanto os romanos também estavam muito confortáveis com essa conversa, mas deixavam que os judeus resolvessem as suas questões. Olha o que a gente vai encontrar no segundo parágrafo deste capítulo. Eram os populares que se entregavam à apologia franca da doutrina de Jesus. Servos que o sentiam com todo o calor do coração reconhecido, com todo o calor do coração reconhecido. Sacerdotes que o combatiam abertamente. Convencionalistas que não o toleravam. Indivíduos abastados que se insurgiam contra os seus ensinos. Claro! Aqui nessa frase, nesse final de parágrafo, fica bem claro quem é
que estava se beneficiando dos ensinamentos de Jesus, que estava sentindo uma nova esperança nos ensinamentos de Jesus, e quem estava sendo ameaçado pelos ensinamentos de Jesus, ou se melhor sentia, né? Que é um sentimento, se sentia ameaçado com os ensinamentos de Jesus. Então, como nós estávamos dizendo, Jesus estava incomodando quem estava no poder, quem se beneficiava, né, de estar no poder, de ter dinheiro, enfim. Como se você é igual a este pobre. Como eu, poderoso hoje, quem sabe eu vou ser um Zé Ninguém amanhã. Então, Jesus estava provocando, falando a verdade. Mas isso provocava a ira de muitos. E esses, então, faziam várias manobras para enredar Jesus. Várias manobras. Sempre tentando uma artimanha, tentando fazer com que Jesus caísse em contradição, uma série de coisas. Mas Nicodemos fazia parte da classe do poder, os fariseus. Mas Nicodemos era um fariseu, não dá para colocar todos os fariseus no mesmo saco. Não dá para dizer que todos eram ruins, que todos... Evidentemente, se a gente fizer essa generalização, estaremos equivocados. Porque Nicodemos é a prova de que ele entendia, era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que entendia a sua posição e que viu naquele homem, naquele Galileu simples, uma coisa diferente. Viu que ele trazia, que ele se manifestava de uma maneira que não poderia estar só. Como ele mesmo diz, o que fazes não pode ser de outra maneira se não estiver, não poderia ser de outra maneira. Ou de uma pessoa que não estivesse acompanhada de Deus. Ele fala isso para Jesus quando ele procura Jesus. Claro, ele vai procurar Jesus na noite, na calada da noite, para que as pessoas não ficasse público que ele foi consultar Jesus. Porque ele tinha também, evidentemente, que defender a sua posição de homem de poder, de uma classe dominante, então, que era combatida por essa classe dominante, então ele não poderia, né? A gente entende esse papel, mas o fato dele procurar Jesus já mostra que ele reconhece em Jesus uma realeza, reconhece em Jesus algo diferente. Né? Não, tem alguma coisa que o que ele faz, cura essas pessoas, como é que todo mundo conhecia esse cego desde criança, ou seja, não é uma farsa, todo mundo sabia que ele é cego, agora ele enxerga, e foi ele, então tem alguma coisa diferente aí. Então ele reconhece Jesus. E aí ele coloca para Jesus a sua dúvida. Jesus falava de reencarnação. Jesus falava abertamente. E as pessoas entendiam Jesus. Né? Não entendiam o processo. Como se... Isso que Nicodemos foi perguntar a Jesus. Né? Que hoje é muito mais claro para nós, que a ciência nos elucidou já como é que é o processo, né, o processo material, né, da reencarnação. A mãe oferece 50% da matéria, o pai mais 50%, e aí na fecundação essas duas matérias se unem e começam a multiplicação numa velocidade espantosa. Hoje a gente entende isso, né, porque a ciência nos ensinou a entender isso. Então, para nós fica mais fácil, mas imaginemos naquela época. Não era fácil entender isso. Então, por isso que Nicodemos, uma pessoa de grande poder, de grande estudo, de grande inteligência, ele não entendia muito bem isso. Aí ele foi procurar Jesus, para que Jesus pudesse explicar isso. E aí, olha o que ele fala para Jesus. Mestre, aqui já reconhece que Jesus é um mestre, é um rabi, Jesus está no patamar acima da maioria. Jesus é diferente. Sabemos que vinde de Deus. Olha só o que ele diz. Sabemos que vinde de Deus. Pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado. Mas aí ele pergunta, como é que pode nascer de novo? Aí Jesus diz para ele, se não nascer, o que nasce do corpo é corpo, o que nasce do espírito é espírito. E aí Jesus para ele, se nós não nos submetermos a esse processo variadas vezes, nós não encontraremos o reino de Deus. Ou seja, nós precisamos nascer, cumprir um projeto, aí nesse projeto a gente vai, ora, falhar, aqui em outros pontos vamos acertar,
No final das contas vai ter um balanço geral e na próxima a gente vai ter um outro projeto, de novo, né, baseado nos anteriores, e vai ter um novo projeto para que a gente possa desenvolver. E assim a gente vai, pouco a pouco, a gente vai crescendo. Por isso que a gente estuda que a gente está submetido à lei do progresso, ou seja, uma lei que nos movimenta lenta e gradualmente. Porque a gente é assim, a gente vai aprendendo. Primeiro temos o contato, né, conhecimento, depois a gente percebe que precisa praticar, e aí quando a gente se dá conta que realmente isso é necessário, a prática, e a gente começa a se esforçar, e aí a gente realmente começa a andar nessa processo ascendente de crescimento. Então, Jesus elucida. Embora o Nicodemos saia com muitas dúvidas, é natural, é compreensível que ele ouça Jesus, né? Ouviu Jesus, mas ainda saiu cheio de dúvidas, e Jesus permite, né? Entende as suas limitações e diz para ele: você é um doutor da lei, mas não entende uma coisa tão simples. Porque imaginemos, é como se a pergunta que ele fez para Jesus é como se ele estivesse perguntando, imaginemos um grande matemático da nossa época, alguém chega para ele: mas como é que é 1 mais 1? É quanto mesmo? Quanto é 1 mais 1 mais 1? 1 mais 1. Aí imaginemos essa pergunta para um grande matemático. Para ele é tão óbvio, porque a reencarnação para Jesus é uma coisa... já era muito bem entendida, porque éramos muito à nossa frente, o espírito muito à nossa frente, então ele já entendia esse processo, né? Ele comandava esse processo. E aí alguém chega para ele, né? E aí a gente vai ver na obra também que ele sempre bondosamente, carinhosamente, coisa que a gente muitas vezes não consegue. Será que a gente consegue? Quando nos perguntam o que aquilo para nós é uma obviedade, será que a gente consegue ter essa paciência de um olhar com bondade para a pessoa, entendendo as limitações da pessoa? Ou a gente dá logo: o que tu está perguntando? Pelo amor de Deus! Você? A gente não. Os outros tá na rua. Quem não está nesse canal? Então, nessa conversa, quem estava ali olhando, só olhando, tá entendendo, fazendo, né? Talvez, né? Fazendo aquela cara de entendido com Jesus. Eu tô com ele aqui, eu sei. O que ele tá falando é isso aí. Entendeu, Nicodemos? Quando Nicodemos saiu, André e Tiago também tinham muitas dúvidas. Embora andassem com Jesus, os apóstolos tinham, a gente vai ver nessa obra aqui, na Boa Nova, o livro é A Boa Nova, o espírito é Humberto de Campos e quem psicografou foi Francisco Cândido Xavier. Então, nesta obra, a gente vai ver que esses irmãos também tinham muitas dúvidas. Esses 12 que andavam com Jesus, mais Maria Madalena, tinham muitas dúvidas. Porque era muita informação, é um oceano de informações que simplesmente tu andar com uma pessoa que sabe de tudo, conhece tudo, em todas as direções, de cima para baixo, leste a oeste. Então, era muita informação e eles tinham muitas dúvidas. Então, quando o Nicodemo se afasta, eles vão, né? Aí vão ter Jesus, cara, aqui vão se aprofundar, vão buscar mais detalhes daquilo que Jesus havia falado para Nicodemos. E olha a pergunta que André faz. Interessante, né? A gente, de alguma forma, a gente gosta de simplificar. E aí André vai assim para Jesus. Tá, se o corpo, porque Jesus explica para Nicodemos que o corpo é uma veste, que a gente se utiliza dela e tal. Aí André fala assim, tá, se o corpo é uma veste, por que tem tantas vestes diferentes? Por que Deus não coloca todo mundo com a mesma veste? Porque aí André fala, né? Eu vejo pessoas aleijadas, outros com perfeição, uma veste impecável. E por que outros têm uma veste toda rota, toda amasrotada? Aí olha a resposta de Jesus. Que diríamos da sabedoria de nosso Pai? Disse Jesus para os dois, né? A pergunta foi de André, mas ele falou com André e Tiago.
Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera, ou seja, em outra encarnação, para o roubo, para o assassínio, para a destruição? Faz parte da lei a gente, ou melhor, da lei não, da lei sim, da lei de misericórdia de Deus. Imaginemos se Deus deu a beleza a alguém. E esse alguém se utiliza da beleza para destruir os lares, para explorar os outros, ou dar riqueza para uma grande quantidade de bens materiais para administrar para alguém. E esse alguém pega e usa para explorar o outro, usa para roubar os outros, usa para promover a guerra, a destruição. Numa próxima oportunidade, um pai zeloso é muito natural que ele retire essas possibilidades para que aquela criatura possa aprender. Ele teve na abundância de bens, então agora vai ter que experimentar a escassez. Castigo? Não. Aprendizado. Ai, meu popô, que eu caí da escada. Cóccix, bati o cóccix, aquela pontinha da coluna, caí da escada e tal no chão. Não é bem lógico isso? A gente tem possibilidades, uma encarnação. A gente usa mal. Próxima seria negligente da parte de um pai oferecer as mesmas oportunidades para aquele que já falhou. Ele precisa de outras maneiras de crescimento. Aquela não, nesse momento não é possível. Ele precisa avançar na caridade, na fraternidade, na empatia. Quando ele avançar nisso, aí ele possa vir de novo com possibilidades de que ele mal baratou em outra. O ensinamento de Jesus é muito claro. A gente que fez complicações ao longo, a gente tirou a reencarnação da fala de Jesus, em algum momento no ano 500, alguma coisa, nós nos reunimos, eu falando nós para não ficar colocando na conta de ninguém, de nenhuma religião, mas nós nos reunimos e não, falando de reencarnação, não. Que reencarnação? Ele falou de outra coisa. Ele falou que tem que pagar para rezar. Porque naquela época lá de Jesus pagavam para rezar. Então vamos continuar, estava bom, que esse negócio de encarnação, dai de graça o que de graça recebeste. De graça. Sou relógio. A gente pegou e modificou o que Jesus falou. E agora a gente está com o Consolador prometido, a gente está tentando, a gente está se esforçando para entender o que verdadeiramente Jesus disse. Né? E os irmãos do plano espiritual estão nos ajudando, trazendo essas obras maravilhosas, como é o livro Boa Nova, que vai nos elucidar, vai fazer com que a gente possa abrir a nossa mente, que a gente parar de ficar assim. É isso, é abrir a nossa mente para o óbvio. Não faz no menor sentido um Deus que dá uma oportunidade. Tu errou, então o inferno. Tu acertou, céu, vai para as nuvens. Que sentido faz isso? Não é muito mais lógico a gente receber uma oportunidade, aquilo que a gente errou, né? Como diz a gurizada, aquilo que a gente rachou, aquilo que a gente deu mole, tá, agora tu vai ter que dar uma parada aqui, vai ter que trabalhar aqui. É bem lógico isso. Eu gosto da lógica. Embora eu não entenda muitas vezes, é meio difícil. Eu estudei lógica para um concurso aí. É difícil, que negócio das bolinhas, aí tantas bolinhas pretas, aí tiram tantas bolinhas brancas. Aí eu realmente fiz uma prova aí, mas não consegui muito bem. Deu para passar, consegui passar, mas olha, foi arranhando. Mas essa lógica é fácil de entender, a lógica de Jesus é fácil. Ainda bem, né? Pelo menos para mim, né, gente? Espero que contribua com vocês também aí. Essa lógica de Jesus é fácil. Agora nós entendemos esse processo melhor, né? Sabemos que o Pai oferece metade, amanhã metade, e a gente, a partir das nossas necessidades, nós moldamos aquela massa com as dificuldades ou com as belezas que nós já somos merecedores e vamos para uma nova. Estamos aqui. Dificuldade, vamos lutar contra ela, mas é o bom combate, não é a luta para ferir o outro. Vamos lutar o bom combate. Bater nos outros? Não, bater nos nossos vícios. Toma orgulho, toma vaidade. Quê? Tem um comediante que fala aí, né? Vila. Entendeu? Nós temos que fazer. Essa é a oportunidade que nós temos. E Jesus esclareceu Nicodemos, já esclareceu. Aí os dois apóstolos, né? Falam, porque Jesus amanhã fala disso
Porque eles entenderam, né? Ficou bem claro, aquilo deu uma nova visão para eles. E fala mais uma multidão. Daí Jesus fala, meus queridos, se fosse hoje, né? Jesus vai falar, querido, eu expliquei para um doutor da lei e ele saiu daqui cheio de dúvida. Vocês acham razoável que eu explique isso para a multidão? Que tem muito menos recursos de inteligência? Não, tudo vem a seu tempo. Eu vou mandar o Consolador e ao seu tempo eles serão esclarecidos. Agora eu estou falando de coisas mais básicas. Que amar o próximo, que respeitar, de parar com esse negócio de comercializar as coisas do céu. É isso que eu preciso falar aqui, que eu também tenho pouco tempo. Tem outras coisas para resolver no universo, né? Jesus é o grande governador da Terra, então a gente é cheio de coisas, né, gente? Imaginemos uma autoridade dessa magnitude. Quantas responsabilidades não estavam nos seus ombros, né? Então era isso. Esse capítulo, espero que vocês possam ler esse capítulo, tá? A lição de Nicodemos, que a coluna vertebral desse capítulo é a reencarnação. A reencarnação. A possibilidade de ir para o plano espiritual com nossos acertos, nossos erros, depois voltarmos e tentarmos acertar mais do que erramos e nesse processo irmos crescendo. Tá? Então, espero que a gente possa ter refletido aí. Para mim me ajudou muito, as vezes que eu li esse capítulo novamente para mim poder vir aqui refletir com vocês, já me ajudou, já me trouxe um monte de informação, porque a gente é assim, a gente lê uma coisa, depois lê de novo, parece que tem coisa ali que não estava escrito, mas é nós que vamos, né, entendendo melhor, tá bom? Grande abraço.